E vamos encerrar o Veda já agradecendo todos vocês que participaram esse mês. Mas vamos encerrar com conteúdo. Vamos encerrar com um papo sobre um aprendizado que eu tive esse ano. Mais um, né? Esse ano promete. Acho que alguém já passou por uma experiência de ouvir ou até contar uma piada que ninguém riu. Só que a gente pensa assim, poxa, mas a piada era boa. Outra pessoa conta a mesma piada e você se acaba de rir. Então, vamos começar a falar de quê? De narrativa, tá? Porque agora que a gente concordou que uma pessoa pode contar uma piada e fazer a gente rir, e outra contar a mesma piada e não fazer, isso pode acontecer com livros. Vocês já leram? Me responde aqui nos comentários. Vocês já leram algum livro que vocês até gostaram da ideia, mas o jeito que a história foi contada não funcionou com você? E aí no vídeo que eu falei da minha experiência lendo Fundação do Isaac Asimov, eu comentei aqui que eu tava percebendo que eu passei para uma fase, eu não sei se depois vai mudar, em que o enredo, ele sozinho, né, sem a narrativa e sem os personagens, o enredo sozinho, sendo promissor, ele não me fez uma experiência literária boa, ele não me conquistou. Então eu estava pensando muito sobre a importância dos personagens e da narrativa. Aqui, falando de narrativa, eu acho que pra gente refletir, assim, eu pensei em 3 aspectos, né? O primeiro aspecto é o tipo de leitor, o momento de leitura de cada um. Porque não é pra gente chegar e ficar meio que tirando onda, dizendo assim, ah, mas é porque eu gosto de narrativa, tá? Porque um leitor iniciante, e na época que eu comecei a gostar de ler, um leitor que não tem tanto hábito de leitura assim, bora indicar um livro que tem um enredo bom mesmo, e a história prende, isso vai funcionar. Eu acho que na época que eu tava começando a gostar de ler e ainda não tanto tempo atrás assim, em que uma história que tenha muita mudança, que tenha plot twist, reviravolta, ainda me prendia. Então eu acho que talvez a gente pensar aqui em narrativa, eu acho que a gente não pode pensar nessa experiência para leitores iniciantes. Eu ainda acho que as histórias que prendem a gente, de certa forma, que está começando o hábito de leitura, ou que não está tanto no hábito de ler, ou num período em que a gente não possa prestar tanta atenção ou se envolver tanto numa leitura, o enredo, ele vai sozinho satisfazer. Segundo ponto que eu pensei é o tipo de livro. Quando a gente se propõe, a gente pega um livro da nossa estante, ou a gente tá olhando na internet qual o próximo livro que eu vou querer ler, a gente já tem uma ideia da história que a gente vai pegar. Claro que a gente não sabe tudo, mas a gente sabe, por exemplo, que se a gente escolheu uma fantasia, uma aventura, a gente não tá procurando necessariamente uma poesia, dramas muito complexos. A gente quer a complexidade sim, mas no universo de fantasia. Então, cada um na sua. O contar a história, ele vai mudar, essa coisa da narrativa vai mudar do tipo de livro que a gente está lendo. Quando a gente pega um livro que é narrado por uma criança, por exemplo, que eu tenho descoberto que eu gosto muito de histórias narradas por crianças, a gente espera uma inocência, a gente espera que essa história traga um olhar mais ingênuo. Se o livro é narrado por uma mulher, a gente espera ter um ponto de vista feminino. Se nós somos mulheres, a gente tem que meio que se identificar com um pouco essa narrativa. A mesma coisa se a gente vai ler uma história narrada por um homem, a gente tem que sentir
que ali a gente tá no universo masculino, e assim para várias outras categorias de narradores. E aí eu chego no ponto número 3, que é o ponto principal aqui desse vídeo, que foi, acho que, um aprendizado que eu tive, que é a coerência do narrador. Foi pegando para reler A Guerra dos Tronos, do George R. R. Martin, e lendo algumas coisas na internet, eu percebi assim, a gente tem a história toda das Crônicas de Gelo e Fogo, ela é narrada sob o ponto de vista dos protagonistas. Estou chamando aqui de protagonistas, que acaba sendo o título de cada capítulo. Então a gente tem início de capítulo, vai ter um personagem. Esse personagem meio que vai se repetindo. Então a gente tem Catelyn, Tyrion, Eddard, no caso da Guerra dos Tronos, a gente tem a Daenerys. E foi quando eu observei que para cada... Eu fui refazer a releitura, porque eu já tinha ouvido falar isso realmente, que o George R. R. Martin, ele traz o livro, um livro em terceira pessoa seletiva aí, em que para cada personagem, é uma história de fantasia, né? Para cada personagem, para cada ponto de vista, ele vai fazer uma narrativa um pouco diferente. E foi aí que eu percebi por que alguns outros livros que eu li lá atrás eu não tinha gostado tanto. Porque às vezes eu li algumas histórias que eram contadas sobre dois pontos de vista. A gente tinha... Isso acontece também em Romance New Adult, aconteceu muito, e que eu não conseguia entender, ou foi o Divergente, gente, agora eu não lembro. Mas assim, eu lendo o capítulo, eu achava o jeito de contar, e naquela época eu tava ainda começando meu hábito de leitura, eu achava parecido com o jeito de contar do capítulo anterior. Mas os capítulos eram alternados, então era um ponto de vista de uma menina e um ponto de vista de um menino. Só que o jeito de contar era igual. E aquilo eu achava estranho, porque eu tinha que ir pro início para saber quem estava contando. Quando eu fui pegar a Guerra dos Tronos, eu vi como que, por exemplo, a gente entra logo no início do livro, no capítulo do Bran, e a gente tem uma narrativa mais inocente, com poucos detalhes. Depois a gente vai no capítulo da Catelyn, que já é um ponto de vista mais descritivo, que tem a história. Depois a gente vai pro ponto de vista da Daenerys, que aí já tem uma coisa mais poética. E... enfim, gente, aí ele vai pro Eddard, e foi aí que eu descobri essa coerência da narrativa. Como é bom a gente pegar histórias e ter essa experiência literária, repetindo assim, lembrando que quando a gente já começa a ler bastante, às vezes a gente se pega pensando nisso também, porque leitores que estão com vontade de pegar uma história rápida, ok, pegar uma história e não ficar pensando nessas coisas. E perceber isso como aprendizado foi muito bacana. E saber que quando a gente senta para pegar uma história em que o escritor tomou esse cuidado de colocar o jeito que vai escrever plausível, com ponto de vista, ou seja, o narrador, faz a gente entrar mais na história. Não é isso que a gente gosta? Entrar na história, visualizar a história, mergulhar na história. E por isso que ler é tão bacana, e ler traz aprendizados, e ler traz discussões. Bora conversar aqui nos comentários. E antes de terminar o vídeo, eu quero dar um aviso: o canal continua, a frequência de vídeos talvez diminua um pouquinho. Eu tô com algumas ideias para fazer assim mais especiais. Eu curti fazer o Veda, mas não de 30 vídeos seguidos. Vou fazer alguns especiais, e por conta disso a gente vai ficar com vídeos semanais toda sexta-feira, aí no mês de maio. E em junho eu dou notícias. Se você tem Twitter, eu sou bem ativa no Twitter, então eu vou dando as notícias por lá. E em junho com certeza vamos ter, eu já tô com alguns especiais em produção. Obrigada pela companhia de vocês no mês de abril, e vamos lá, vamos seguir. Boas leituras!